Boa noite, pessoal. Fala, Flávio, Daniel. Tá sempre na área, né, meu amigo? Boa noite, Aldeci. Boa noite, Duda Buguila. Flávio, Daniel, sempre na área. Edson Lovati, boa noite. Pessoal, tô sem fone hoje aqui. O áudio tá satisfatório? Como é que tá aí? Me dá o feedback. Boa noite, Wesley. Boa noite, Matheus. Boa noite, Thiago. Boa noite, Osvaldo. Pessoal, estou aqui com o tablet, com as perguntas de vocês para me organizar aqui. E vou lendo as perguntas e respondendo, tá? Quero deixar bem claro a todo mundo aqui, tá? Não sou o dono da verdade. Vou responder aqui o que eu acho, aquilo que eu sei, aquilo que eu não souber, eu não vou responder, tá certo? E assim, mais uma vez dizendo, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, tá? Eu vou dar a minha opinião, vou responder com a minha opinião, com a minha vivência, mas ninguém aqui é dono da verdade e nenhuma opinião ou pensamento desse reflete a ausência, a falta de necessidade de você ir para um médico caso você tenha um problema de saúde. Isso aqui é só um bate-papo, é uma interação, né? Eu, para quem não me conhece, sou marombeiro, faço musculação desde os meus 15 anos, hoje tenho 34 anos, e estou aqui por fins de entretenimento, só que é um assunto que não deixa de ser um assunto de saúde, não deixa de ser um assunto sério, mas é onde eu me divirto, onde as pessoas que estão aqui têm afinidade por esse assunto, né? Então, isso é só com entretenimento e para dar para vocês a minha opinião, o meu posicionamento. Não é nada de verdade absoluta. Quem sou eu para dar alguma opinião definitiva ou verdade absoluta? Tá certo, meus amigos? Então eu vou começar aqui, tem perguntas muito interessantes. Eu acho que quando a gente faz assim, dessa forma, de vocês postarem as perguntas anteriormente, o pessoal se organiza melhor, vê o que tem de dúvida, de questionamento, né? Do que quando solta na live, assim, no meio da live, né? Então, eu acho que acaba sendo gerando perguntas mais bem elaboradas, tá certo? Eu vou respondendo aqui, mas eu não vou, por enquanto, abrir para perguntas aqui da live, não. Eu vou prestigiar as que foram feitas e aí vou respondendo aqui, beleza? Tem perguntas muito interessantes, tá? Uma seguidora aqui, a AFF Andréia, ela é marombeira e já competiu até. Ela pergunta, mulher, e pergunta: a testosterona pode ser usada como contraceptivo? É uma pergunta muito inteligente, porque a mulher que já usou testosterona, a grande maioria sabe que determinada dosagem por um determinado tempo, você vai suprimir a sua menstruação. E aí, muitas mulheres fazem o quê? Bom, eu estou sem menstruar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E elas pensam, bom, se eu estou sem menstruar, eu estou com contracepção, né? E aí que mora o perigo. Então, assim, vamos responder, né? Aqui eu estou aqui para responder e não só para ficar... vamos nos comprometer. Poder ser usada como contraceptivo? Até pode. Agora, o grau de segurança disso... Fala, Cláudio. O grau de segurança disso não é tão alto, tá? Mas, se você, mulher, já está fazendo uma certa dosagem de testosterona semanal fixa, por exemplo. Vamos botar aí 20 miligramas por semana que seja, tá? E você perceber
percebeu que 4 meses assim, com a menstruação suprimida, muito provavelmente as suas gonadotrofinas, FSH e LH, estão inibidos e com isso a sua ovulação está inibida. Agora, é um método consagrado que tem garantia 100% de você estar com a menstruação, com a contracepção inibida? Não, mas muitas mulheres, sabendo disso, fazem e são bem-sucedidas? Sim, essa é a verdade, tá? Muito interessante essa pergunta, gostei bastante. Vamos lá, vou catar uma do final, uma do começo, tá? Quem for chegando aí, vai dando salve aí que eu respondo. Existe malefício, algum malefício no uso de omeprazol? Olha, meus amigos, omeprazol é uma droga que a gente... Moleque tocando terror. Querendo entrar aqui. Omeprazol é uma droga inibidora da bomba de prótons, tá? E como tal, uma droga inibidora da bomba de prótons, o objetivo principal é usado em doenças de dispepsia, gastrites. Eu não vou ficar discutindo porque eu não sou especialista, mas o que a gente sabe do omeprazol, do inibidor da bomba de próton, pantoprazol, omeprazol, os prazóis da vida, né? Esomeprazol. O que a gente sabe, pessoal, é que você diminuindo a secreção ácida do estômago, você diminui a capacidade digestiva de proteínas, principalmente, que é aquilo que o estômago é responsável principalmente por digerir. Então, a sua capacidade enzimática de fragmentar e absorver a proteína, ela vai ficar diminuída sim, tá? O que você também dificulta? O omeprazol, paciente tem deficiência de vitamina B12, tá? Paciente usuário de inibidor de bomba de próton, o que ele tem também? Muitas vezes, o que a gente tem que entender? O estômago, a barreira ácida do estômago, ela é uma barreira protetora. E se você tira essa capacidade ácida do estômago, muitas das vezes micro-organismos presentes na sua alimentação podem sim causar alguma infecção e algum desbalanço do seu trato gastrointestinal. Então é uma faca de dois gumes, né? Eu não sou gastroenterologista, não vou me meter nessa área, mas o que a gente vê frequentemente em usuários de inibidor da bomba de próton são pacientes com capacidade diminuída de digerir e absorver proteínas e deficiência de vitamina B12, tá certo? Tem outras coisas aí, mas eu não vou entrar em detalhes que também eu nunca sentei para ler, mas o omeprazol, principalmente para quem é marombeiro, que faz alta ingesta de proteína, é uma substância que tem seus prejuízos, tá certo? Essa daí foi do Rafa Figueiredo, tá? Agora o colega Ioinando, tá? Ele pergunta o que você acha da trembolona. Meus amigos, tem um vídeo completo no YouTube falando sobre a trembolona, um esteroide muito poderoso, cheio de efeitos colaterais. Não sou hipócrita, já falei para vocês, o uso de trembolona sim, é poderoso, é um esteroide muito forte e tem seus efeitos colaterais sim. Falo no vídeo aí das 3 formas, acetato, hexa-hidrobenzilcarbonato e do enantato. Dou a minha opinião lá detalhada, deem uma olhada quem tiver curiosidade, eu falo bastante coisa lá, tá? O César JRX pergunta, como está a sua dieta? Meu amigo, a minha dieta hoje, ela está muito pobre, tá? É uma dieta totalmente assimétrica, tem dia que eu consigo fazer várias refeições, tem dia que eu não consigo. Eu tento bater aí um mínimo proteico diário, total. E assim, se você perguntar a minha opinião em relação à dieta para quem quer ganho de massa muscular, é dieta de várias refeições fracionadas ao longo do dia. Contendo tudo, carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, ômega 3, vitaminas, suplemento vitamina K2, suplemento coenzima Q10,
Suplemento magnésio também gosto bastante. Mas hoje a minha dieta não é como eu gostaria. Quando eu não era pai e tinha uma organização e uma liberdade um pouco maior, a minha dieta era um pouquinho mais plena, né? Hoje é uma dieta um pouco desorganizada, tá certo? Mas eu tento sempre bater um mínimo proteico. A cada 7 dias, a cada 7 ou 10 dias eu faço um dia inteiro de jejum, por questão de melhorar a minha flora intestinal, tá? E dar um reset no organismo. Falo também sobre isso, sobre jejum, um vídeo sobre isso. Falo que com jejum dificilmente você vai ganhar massa muscular, principalmente esse jejum de todos os dias, 16, 18 horas, tá? O jejum que eu acho favorável para o paciente, para o praticante de musculação, para o marombeiro, é um jejum de 24 horas a cada 7 ou 10 dias, tá certo? Agora, jejum todos os dias, jejum intermitente, eu não acho favorável para quem quer ganhar massa muscular. Fala, Renan. Então, respondi aí ao César JRX. Verri Fernando, ele pergunta pra gente: testosterona em gel a partir dos 34 como reposição. Bom, quem me conhece aqui já deve estar de saco cheio de ouvir eu falar que eu sou completamente contra esses géis transdérmicos de testosterona, tá? Ah, Rômulo, você não passa, fala Costa Athletic, Rômulo, você não passa gel de testosterona para ninguém? Olha, eu acho que eu devo ter aí 1% dos meus pacientes usando gel de testosterona acrescentados a TRT subcutânea. Nenhum paciente meu usa só gel de testosterona. Eu uso gel de testosterona em paciente quando eu quero aumentar o DHT dele, tá? De hidrotestosterona dele. Agora, como forma de reposição principal, eu sou completamente contra. Eu tenho vários vídeos falando o porquê disso, porquê que eu prefiro a testosterona subcutânea. Mas assim, as minhas opiniões estão meio diluídas, meio, como é que eu posso dizer? Eu falo da vantagem da subcutânea em relação à intramuscular, da vantagem em relação à transdérmica. Mas eu confesso que eu tenho que fazer um vídeo mais organizado, detalhando, talvez até esquematizando no vídeo, com imagens, gráficos, para poder passar melhor essa ideia, né? Obviamente, às vezes a gente fala tanto sobre um assunto e acha que as pessoas estão entendendo plenamente aquilo ali e, na verdade, não estão, né? Questão de melhorar a didática, né? Mas, a grosso modo, resumindo, eu respondendo a pergunta do colega aqui, eu sou contra o uso de testosterona em gel, seja para homem ou seja para mulher. Por que isso? Os práticos, tá? Eu vou dizer para vocês aqui, a grande maioria dos pacientes que vão no meu consultório hoje são pacientes que iniciaram o uso de testosterona transdérmica, tiveram uma melhora transitória e depois uma piora. Então ouviram falar da testosterona subcutânea, injetável, e aí foram me procurar e desde então fazem sua reposição subcutânea e vivem bem, tá certo? Então, em termos práticos é isso. Em termos teóricos, ela melhora, ela promove níveis mais sustentáveis, níveis mais estáveis, uma necessidade de dose menor, menor conversão a estradiol, menor conversão a DHT. Só que é aquilo, DHT e estradiol são hormônios importantes também para a saúde humana. Então, há casos, sim, que há 1% dos meus pacientes que eu quero DHT, e aí eu acrescento a testosterona transdérmica. Mas seria 1% e seria sempre uma terapia adjuvante à terapia principal, que seria a testosterona injetável subcutânea, tá certo? Vamos ler mais pergunta aqui. Leonardo Romero São Paulo, SP. Faço TRT com cipionato 250 mg a cada 7 dias. Posso trocar por enantato? Terei colaterais? Meu amigo, respondendo sua pergunta, Leonardo,
o éster cipionato e o éster enantato são muito semelhantes, tá? Não vejo problema nenhum, tá certo? Em você trocar de prontidão, principalmente se ele é feito subcutâneo. Essas concentrações elas atingem uma espécie de depósito, elas fazem uma concentração de depósito no seu tecido adiposo e promovem níveis séricos sustentados de testosterona. Até se fosse Durateston, não veria problema nenhum, tá certo? Agora, é aquilo, né? Aqui no Brasil a gente não tem enantato, então tem que tomar cuidado com os esteroides de mercado negro, tá? Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, tem enantato, né? Na Europa é o Testoviron e nos Estados Unidos o próprio Ziosted, que já está sendo comercializado, ele é um enantato de testosterona, tá? Mas, falando em termos práticos, são ésteres muito semelhantes, com um tempo de meia-vida um pouquinho maior para o cipionato, mas praticamente a mesma coisa, não veria problema nenhum, tá certo? Vamos lá. M. Roski é o nome do amigo aqui, ou Mr. Oski. Como controlar o estradiol durante a TRT? Em primeiro lugar, tá, pessoal? A melhor forma de você, se você está fazendo uma TRT, é com fins de saúde. Se a finalidade principal é saúde, você quer se sentir bem e não está comprometendo, ainda que silenciosamente, a sua saúde. Estradiol é um hormônio importante, principalmente para a saúde cardiovascular do homem, para a saúde articular, óssea, ligamentar e até para o anabolismo. O estradiol é importante também, para a libido é importante. Eu digo e repito, meus amigos, o grande erro foi a popularização do termo testosterona e estradiol é o hormônio feminino. Não é assim. Testosterona, ele é um hormônio que é maior no homem, tá, do que o estradiol, e a testosterona também é maior na mulher do que o estradiol, só que isso, comparativamente, homem e mulher, o homem tem muito mais testosterona e menos estradiol, e a mulher também tem testosterona e menos estradiol. Só que a discrepância entre testosterona e estradiol no homem é muito maior do que na mulher, certo? Mas em ambos, no auge hormonal reprodutivo, nas suas fases férteis do homem e da mulher, a testosterona ela é maior que o estradiol. Isso, se vocês absorverem essa ideia, para mim já é um caminho andado muito importante, e até muitos médicos não sabem disso, tá? Oi, Thierry. Muitos médicos não sabem disso. Acham que o hormônio testosterona é o hormônio do homem, estradiol é o hormônio da mulher, e aí ficam passando inibidores de aromatase, prejudicando a saúde do homem, a saúde erétil, prejudicando a saúde osteoarticular, colocando esses pacientes em riscos de ruptura de tendão, fratura óssea, e ninguém fala sobre isso. Mas pode ver que tem tá pipocando um monte de atleta aí, fazendo ruptura de tendão, rupturas musculares, e vai ver, eles estão usando inibidores de aromatase, sim, tá certo? Por que a gente não via tanto isso nos anos 70? Por quê? Os caras treinavam mais fofo? Claro que não. Os caras de hoje treinam mais fofo. Os caras de antigamente treinavam em ferro frio, treinavam sem tanto conhecimento de biomecânica, entendeu? E eles não se lesionavam tanto quanto hoje. Hoje a gente vê atletas se lesionando em máquinas isoladas, em barra guiada, em hammer, porque existe o uso de inibidor de aromatase. Sim, meus amigos, é uma droga muito mais perigosa do que o esteroide anabolizante em alta dosagem, certo? Vamos mais. Muito boa essa pergunta, tá? Dan Figueroa: o que fazer quando a aplicação de deposteron subcutâneo dá um caroço? Meu amigo, normalmente, tá? Isso acontece nas primeiras aplicações, tá? Lembrando que você fez uma aplicação correta, com técnica de higiene, usou uma gaze limpa, a pele estava limpa,
passou álcool 70 como degermante, e injetou a agulha até o final no ponto de aplicação. Onde normalmente mais dá isso é na região periumbilical, principalmente se você tem um percentual de gordura. Se é aquele paciente gordão, normalmente ele não vai ter apurrinhação, tá? Mas a região periumbilical é uma região mais chatinha, tá? E pode acontecer esse caroço principalmente nas primeiras aplicações. O que fazer, tá? Compressa de água morna, porque vai aumentar o fluxo sanguíneo para a região, aumentando o fluxo sanguíneo, aquela região aquela substância vai ser depurada mais rapidamente daquele tecido. Se você não fizer nada disso, aquilo vai ser absorvido da mesma forma, não tem problema nenhum. Ali naquele tecido você tem enzimas esterases, você tem enzimas, no tecido adiposo, embora você tenha enzimas aromatases, elas não vão atuar de prontidão naquele tecido, porque o esteroide, a testosterona que você está injetando, ela é esterificada. Ela está com um éster ligado a ela. Então a enzima aromatase ela não atua de prontidão ali. Esse era um grande medo do uso da testosterona no tecido subcutâneo. Poxa, você vai dar testosterona para um tecido rico em enzima aromatase, esse cara vai converter em estradiol. E isso não acontece. Por que que não acontece? Porque a testosterona que você dá não é a bioidêntica, não é a testosterona livre, é uma testosterona ligada a um éster. E esse éster nada mais é do que uma cadeia carbônica que vai sendo clivada progressivamente até liberar a substância para a corrente sanguínea. Tá certo? Então respondi aí o nosso amigo sobre o caroço na aplicação, tá? Ismael de Melo Lima perguntou: quem inicia o uso de anabolizantes, testosterona para fins estéticos, fica dependente? Olha, é uma boa pergunta, né? A pessoa pode criar uma dependência, principalmente psicológica? Sim. É uma dependência química? É uma dependência física? Talvez, talvez não, né? Com certeza a testosterona modula positivamente os neurotransmissores, principalmente dopamina, serotonina, sem dúvida nenhuma. Por isso que muitas mulheres, quando iniciam o uso de testosterona, elas se sentem mais calmas, elas ficam menos ansiosas e, sem dúvida, a testosterona pode sim melhorar positivamente esses neurotransmissores na cabeça. Isso vai gerar um vício, uma dependência? É difícil responder essa pergunta, tá? E normalmente a pessoa que já usou esteroides anabolizantes, tá? Isso é uma verdade, é uma constatação, tá? Ela não quer parar de usar, porque ela vê os benefícios, tá? Os benefícios são inúmeros, mas tem seus riscos, sem dúvida nenhuma. Isso aqui não é balinha, né? Testosterona não é um bicho de 7 cabeças, mas não é balinha, senão a gente comprava no mundo verde, né? Então tem seus riscos sim, tá certo? E pode gerar alguma dependência? Pode, né? Agora, com fins terapêuticos, com controle daquela reposição, TRT, testosterona, TRT a gente se refere sempre ao homem, tá? Mas o uso da testosterona feminino tem seus benefícios também, tá certo, meus amigos? Então, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, a pessoa fica dependente? Pode até ficar, certo? Porque ela vai constatar diversos benefícios. E aí tem que ver o quanto aqueles benefícios são importantes para a vida daquela pessoa. Ela é um atleta de fisiculturismo, ela é uma pessoa altamente ligada a corpo, à saúde, é uma pessoa que usa da sua imagem para viver, para ganhar o seu pão. Não sejamos hipócritas, né? Ah, não, você não precisa de nada disso. Realmente, você não precisa, mas isso, se é um facilitador, muitas pessoas podem sim criar alguma dependência. Agora, é que nem cocaína que você vai vender sua televisão e destruir, matar a pessoa, assaltar? Não é, né? Então, essa é a pergunta do nosso amigo, tá? O nosso amigo aqui, Daniel Cossenza, 91, Instagram dele, perguntou: com que idade você indicaria
estou lendo aqui no tablet, tá? Com que idade você indicaria iniciar uma TRT subcutânea? Isso varia muito, meu amigo, tá? Eu falo, a gente não trata números, nós tratamos pessoas, tá? E a gente tem que repor a testosterona, no meu ver, tá? Quando o paciente começa a ter prejuízos na sua vida, na sua qualidade de vida, tá? Eu prefiro um paciente, ainda que ele faça uma reposição precoce, com acompanhamento, tá? Do que um paciente que vai fazer um uso sem acompanhamento, porque foi rechaçado de todos os médicos em que ele foi, né? Agora vamos parar para pensar. Hoje, qual é a função, hoje não, né? Sempre, né? Qual a função do testículo no homem? Ele tem a função endócrina, que é produzir os hormônios, e a função reprodutiva, que é perpetuação da espécie, certo? Quando você inicia o uso de TRT, é porque aquele seu testículo está produzindo níveis insatisfatórios da testosterona. E quando você inicia a testosterona, ela supre as funções que a sua própria testosterona supriria no seu organismo. O que fica diminuído é a sua fertilidade, certo? Você vai ficar infértil? É usado como garantia, como contraceptivo masculino? Não, tá? Muitas pessoas têm filhos em TRT, tá? Sem necessidade de fazer nada, nenhum ajuste, nem usar nenhuma medicação. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Meu filho veio em uso de esteroide anabolizante. Na verdade, não foi nem em TRT, eu estava em uso suprafisiológico. E o meu filho veio, tá? Então, não é método contraceptivo e a função reprodutiva, ela fica diminuída. Só que, vamos parar para pensar, hoje, com o estilo de vida moderno que a gente tem, você seleciona pontos da sua vida onde você vai querer a função reprodutiva do seu testículo. Vai ser o momento que você está com a mulher certa, no momento certo, para ter filho, né? É lógico que tem pessoas que acontecem sem essa programação, mas a função testicular seria essa, né? Reprodutiva e endócrina. E você fazer uma reposição, colocar o paciente em níveis satisfatórios, em níveis ótimos de testosterona, independente de valor, de referência laboratorial, tá? Isso é sinônimo de saúde, sim, senhor, tá certo? Então não tem uma idade, tá? E outra, há condições mais raras, mas sem dúvida, que o paciente não entra na puberdade. O paciente é jovem, a mãe começa a perceber que não cresceu pelo nele, que não alargou o ombro, que a voz continua fina, e os adolescentes, os garotinhos da mesma idade que ele, os coleguinhas, estão entrando na puberdade, e ele não. Aí leva no endócrino, leva no médico, faz uma dosagem laboratorial, vê as gonadotrofinas, vê a testosterona. Normalmente, esse paciente que não entra na puberdade, você vai ter que caracterizar se é um hipogonadismo hipergonadotrófico ou se é um hipogonadismo hipogonadotrófico. Ou seja, ver se a gônada dele, se o testículo dele vai responder ou se não responde. Se o testículo não responde, você vai iniciar uma terapia de reposição com testosterona para que esse jovem se torne um homem, um adulto, né? De uma forma, vamos botar assim, sintética, mas que é o necessário, né? E aí, Michele, tá me assistindo aí? Então, vamos lá. O que mais? Rafa Capone, nosso amigo aqui, perguntou: TRT para retardo do envelhecimento em homens. Qual idade média a iniciar e doses? Meu amigo, é aquilo, né? A gente vai envelhecer, o nosso testículo vai envelhecer também. E com isso, ele não vai ter o funcionamento pleno como teria o de um jovem, certo? Agora, dizer para você que você vai envelhecer menos com a testosterona do que sem ela, é complicado, né, cara? É complicado você dizer. Primeiro que você não vai ter como viver uma vida assim e uma vida assado para saber, né? Existem teorias, comprimento de telômero, enfim, não vou ficar entrando nessas questões questões pouco palpáveis, e vamos falar em termos práticos, tá?
com níveis satisfatórios de testosterona, ele tem mais massa muscular, ele tem menos gordura corporal, menos circunferência abdominal, maior sensibilidade insulínica e com isso tem um metabolismo melhor, sem dúvida nenhuma, certo? Então, TRT é sinônimo de saúde? Sem dúvida nenhuma, tá certo? Uma TRT bem indicada, bem acompanhada, é sinônimo de saúde. Agora, dizer que esse cara vai envelhecer menos, aí é complicado, né? Ela pode acelerar um processo de calvície, caso você tenha aí, olhou para o seu pai, olhou para o seu avô paterno, e eles são calvos, têm entradas, muito provavelmente isso pode acontecer com você, tá certo? E aí uma aparência de calvície vai ser uma aparência teoricamente mais velha, né? Então, é difícil falar nessa questão aí de retardar envelhecimento, né? Eu prefiro falar de coisas mais palpáveis do que isso aí, tá? Tem muita pergunta legal aqui. Mas aqui, ó, vamos aqui. Gustavo Moreira M7. Nosso amigo aqui perguntou: quais os colaterais mais prováveis de uma TRT com deposteron, doutor? Ou não tem? Meu amigo, muito boa pergunta. Com certeza podem ter colaterais, sim, tá? Se não houvesse nenhum colateral, era mundo verde, igual a balinha em gel do mundo verde. É só tomar e foda-se. Não é assim, né? Podem ter colaterais? Sim. E como que a gente pensa, para vocês pensarem de forma prática? Quando a gente entra na adolescência, o que acontece muito com a gente? Aumenta a oleosidade da pele, aumenta a acne, você ganha mais massa muscular, você aumenta a libido, você ganha mais autoconfiança. Isso, de certa forma, para o adolescente imaturo, faz ele entrar mais em brigas, em discussões, faz ele iniciar a vida sexual também, né? Então, grosseiramente comparando, só para quem é totalmente leigo ter uma ideia, os colaterais de uma TRT são semelhantes à sintomatologia da pessoa que entra na adolescência, que é aumento da oleosidade da pele. Isso pode gerar acne? Sim. Alguém que inicia TRT de uma noite para o dia vai ficar careca? Não, né? Normalmente não, muito difícil isso, mas você tem aí, pode ter esse processo acelerado, tá? Eu estou trabalhando em cima disso, tá? De uma substância para melhorar ou diminuir ao máximo a questão de calvície. Se isso aí for, tiver bons resultados, eu vou compartilhar com vocês. Mas é aquilo, né? Hoje o que a gente tem de mais evidência com comprovação de atuação na diminuição da queda de cabelo no homem é o uso de finasterida, tá? Enfim, não é só isso, né? Tanto é que finasterida não impede ninguém de ficar calvo, né? Mas sem dúvida a chave dos problemas está na questão dos hormônios, sim. Mas eu vou, se as coisas forem frutíferas, onde eu estou estudando, onde eu estou atuando, eu vou compartilhar com vocês. Mas de um modo geral, saibam, testosterona pode acelerar o processo de calvície. Se você tiver propensão, sim, sem dúvida. Olhe para o seu pai, olhe para o seu avô paterno. Se eles são calvos, muito provavelmente você também vai se tornar calvo. Isso é uma regra geral? Não, mas é uma consideração que você, homem, deve ter se você quer entrar nessa área, sem dúvida, meu amigo. Então, tem seus colaterais, sim, tá certo? É lógico, falei de agressividade na adolescência. Você, como homem adulto, que inicia uma TRT, Flávio Daniel, já sou careca, isso aí. Eu também, cara, eu prefiro ficar careca e viver com a qualidade de vida que a TRT me propicia do que o contrário, tá? Tem homens que não, né? Preferem estar com o cabelão bonitão lá, lindo, Elvis Presley, totalmente inofensivo para a patroa, com a barriguinha, com a insulina altíssima, enfim, não vou ficar entrando nessas questões, mas na vida toda moeda tem dois lados e a gente tem que ver o que a gente quer priorizar. O que eu ia falar aqui, cara? Esqueci o que eu ia falar. Bom, vamos passar para as perguntas aqui.
Edson Lovati. Uso de esteroides anabolizantes em mulher que fez tireoidectomia total há 5 anos. Faz uso de T3. Faz uso de T3. Paciente com 40 anos. Paciente com 40 anos. Edson Lovati, né? Uso de esteroides fez tireoidectomia total há 5 anos. Uso de T3. Paciente tem 40 anos. Olha, não vejo problema nenhum, tá certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O esteroide anabolizante, ele não vai interferir nem na função tireoidiana, não, tá? E se você já tem ela comprometida e faz a reposição, né? Normalmente a gente faz a reposição com o T4, mas se você faz com o T3, tá? E está sendo bem acompanhado, bem ajustado esses parâmetros, não tem problema nenhum você fazer o uso do esteroide anabolizante se tiver uma indicação que traga benefício, certo? Então não tem problema, não vai piorar a sua tireoide nem atrapalhar o seu tratamento, tá, meu amigo? Vamos lá. Altere DEOP, alguma coisa assim. Difícil ler esses nomes no Instagram, né? Porque às vezes a gente acaba sem entonação, confunde tudo. Altério DEOP perguntou aqui: aplicação subcutânea sempre nos glúteos pode causar problema grave? Dificilmente, meu amigo, muito provavelmente não, tá? O glúteo é um dos pontos de aplicação mais seguros para a gente fazer, porque ele é uma piscina de gordura, vamos botar assim, que você vai depositar aquela injeção, o deposteron, né? O nome sugestivo, deposteron, um depósito de testosterona naquele tecido, e aquele tecido permeado por sangue vai progressivamente mandando para a corrente sanguínea o éster, e esse éster vai sofrer a clivagem pelas esterases e ser liberado pela corrente sanguínea nos diversos tecidos, na forma de testosterona livre, na forma de testosterona ligada à albumina e a testosterona ligada ao SHBG, tá? Então, normalmente não tem problema nenhum, mas eu sempre preconizo para os meus pacientes que vão iniciar a TRT subcutânea uma autonomia para que eles apliquem nos locais preconizados e gerem uma alternância naqueles pontos de aplicação, certo? Até uma aplicação intramuscular, ela tem seus riscos, até não, na verdade até mais a aplicação intramuscular tem riscos de você gerar uma fibrose, um tecido cicatricial grosseiro naquele tecido, naquele músculo. E o músculo ele é um tecido funcional, ele é um tecido contrátil, é um tecido que encurta, que alonga. Então você gerar uma cicatriz nesse tecido é muito pior do que você gerar qualquer cicatriz ou o que a gente chama de lipodistrofia no tecido adiposo. Então a aplicação subcutânea é muito mais vantajosa. Eu sempre preconizo para que o paciente alterne as aplicações para poupar aquele tecido, poupar a inflamação que é gerada naquele tecido. Sempre gera uma inflamação. Qualquer aplicação, um corpo estranho que está entrando ali e sendo depositado, gera inflamação. E inflamação, os quadros clássicos da inflamação são dor, calor, rubor e edema, tá? Caraca, tá piscando aqui um negócio, não estou entendendo nada. Dor, calor, rubor e edema, tá? Isso é uma coisa totalmente diferente de infecção, tá certo? Responde aqui. Nosso amigo aqui, L. Pires 92, fez uma pergunta: as formas de aumentar HDL. Olha, documentado aí, a gente sabe que o uso de niacina se propõe a isso, tá? Uso de niacina, uso de ômega 3, uso de azeite, exercícios aeróbicos. Olha aí, falei quatro formas de aumentar HDL, só que são muito pouco efetivas, tá? Se aumentam muito pouco em poucos pacientes, tá? Então, são formas de aumentar HDL muito bem documentadas como formas saudáveis pela ciência, mas que são pouco efetivas. Na prática, eu tenho visto pacientes com uso de cardarine aumentar HDL.
Ah, doutor, então você é favorável ao uso de Cardarine? Não sou, tá? Ah, mas aumenta HDL. Sim, aumenta HDL. E aí? HDL é tudo na vida? HDL, isso é o que você viu. E o que eu sou favorável, digo e repito, quem me segue aqui já deve estar careca de ouvir isso. Digo e repito, Cardarine, Sarmes, enfim, peptídeos, todas essas substâncias novas, elas têm seus benefícios? Olha, ok, maravilha, estudem elas, documentem bem, e quando isso estiver muito bem documentado e for liberado para o uso humano, aí a gente pode começar a pensar nos benefícios daquilo ali. Agora, uma substância onde vem escrito uso somente para pesquisa, só porque ele aumentou o HDL, isso é o que a gente conseguiu ver, não tomem como uma substância absolutamente saudável, tá certo? Vamos ser prudentes, pessoal, vamos ser prudentes. Você ouviu falar numa substância chamada Vioxx, que era apenas um anti-inflamatório não esteroidal, igual a gente tem aí diversos, diclofenaco, cetorolaco, nimesulida, que em tese só iria inibir as ciclooxigenases, uma medicação anti-inflamatória, que foi liberado para uso humano e começou a gerar infarto. As pessoas começaram a infartar usando Vioxx, mesmo já liberado para uso humano. Então, substâncias novas a gente tem que ter cautela sempre, tá? Não vou ficar aqui criando contenda com a indústria farmacêutica, mas, meus amigos, a indústria ela quer injetar medicação, substância no mercado e vender e lucrar, entendeu? Então, eles fazem os estudos dele com algum grau, com os graus lá de controle, de rigor, e injetam no mercado a substância. Então, cautela sempre com substâncias novas e com propostas milagrosas, tá? Nosso amigo, essa Deca Only é decanoato de nandrolona que você... Nosso amigo Jefferson Physique. Essa Deca Only é decanoato de nandrolona que você usou na paciente menopausada? Meus amigos, ele está se referindo aqui a um compartilhamento que eu fiz recentemente de uma imagem de bioimpedância na minha sogra, tá? Com aproximadamente 10 meses de uso somente de nandrolona. Ela tinha dores articulares crônicas, estava cada vez mais limitada nas suas atividades diárias, tomando anti-inflamatórios não esteroidais, tomando opioides e por vezes até corticoides para as dores articulares crônicas dela, e estava com progressiva perda da massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. A minha esposa pediu para que eu atuasse, eu fizesse o que eu achava melhor, e a gente entrou com nandrolona somente. Em 10 meses ela perdeu peso, ela ganhou massa muscular, e ela, como minha sogra, com total liberdade, falou para mim: Rômulo, eu não mudei nada, a única coisa que eu fiz, eu entrei no Pilates, mas a minha alimentação continuou a mesma, o meu sedentarismo, o Pilates a gente sabe que é uma atividade física, mas com muito pouco grau de gasto, de arrasto calórico, e ela teve essa mudança milagrosa, sem contar que as dores foram embora, sem contar que ela agora com mais massa muscular tem mais firmeza para fazer suas atividades, e só teve benefícios. Então foi o decanoato de infância, tá? Rafael Gomes EDF, subcutâneo para uso suprafisiológico com esteroide de farmácia é válido, assim como na TRT? Também tem seus benefícios, sim, meu amigo. O uso intramuscular ele dá mais pico e dá mais vale. Normalmente o uso intramuscular suprafisiológico, o paciente faz várias aplicações semanais. Então, antes dele ter vale, ele já está gerando um novo pico daquele hormônio. O pico tem as suas vantagens porque converte mais a estradiol, sem dúvida. Mas quando você faz altas dosagens subcutâneas, você gera uma concentração de depósito, principalmente a partir da 4ª semana, muito alta. Então tem seus benefícios também, vai gerar picos sustentados também. Então a aplicação subcutânea também tem benefício para o uso suprafisiológico, tá? Respondendo a pergunta aí do nosso amigo, muito inteligente a pergunta.
Nosso amigo aqui, RS Almeida Júnior, perguntou aqui: doutor, fala do uso de anabolizantes em pessoas imunossuprimidas, tem restrições? Muito boa pergunta. Olha, vamos falar de imunossupressão. Imunossupressão, a gente tem que saber a causa da imunossupressão. O paciente é imunossuprimido, ou seja, tem o sistema imunológico comprometido. Por que motivo? Ele tem a síndrome da imunodeficiência humana, o HIV. Esse paciente que tem HIV pode ter benefício o uso de esteroide anabolizante? Sem dúvida nenhuma, pode sim. Existe um camarada, chama-se Nelson Vergel. Ele é um cara que popularizou, escreveu até livros sobre isso. Ele é um paciente HIV positivo, que pingava de médico em médico e estava com perda progressiva da sua massa muscular devido ao uso dos antirretrovirais. Eles têm esse efeito, ele aumenta a gordura abdominal, ele tem seus benefícios, sem dúvida, que é baixar a carga viral e aumentar as células de defesa, que a gente chama de células TCD4, mas elas dão esses efeitos aí de metabólica geral. E ele procurou, pingou de médico em médico, e ele começou a ver, achou um médico que promovia o uso da testosterona e esteroides anabolizantes no paciente imunossuprimido e que tinha bastante benefício. Ele é um cara forte, muito forte. Eu acredito que ele já tem alguma massa muscular naturalmente dele, mas ele popularizou isso aí. Se eu não me engano, o livro dele se chama Testosterone for Life, ou alguma coisa do tipo. Mas é Nelson Vergel. Qualquer procura no Google aí vocês vão ver. E ele popularizou muito conhecimento aí para essas pessoas imunossuprimidas. E é lógico, também o paciente que tem o sistema imunológico comprometido por uso de corticoide, tá? Hoje a gente sabe que tem diversas doenças autoimunes que desafiam a medicina, que o paciente tem que usar corticoide e acaba entrando num estado de imunodepressão, que expolia a massa muscular desse paciente, gera riscos de fraturas, de rupturas tendíneas e, de um modo geral, destrói o metabolismo desse paciente, coloca ele em risco de diabetes, enfim, diversos riscos. O paciente que é imunossuprimido, né, seja por uma doença como lúpus, seja por uma doença como uma artrite reumatoide, seja por uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, e ele usa corticoide. É lógico que eu não estou falando que esteroide vai tratar isso, mas a pessoa que eu tenho paciente hoje, recentemente me procurou uma paciente com retocolite ulcerativa e com diversos prejuízos ela até nem fazia uso de corticoide, maravilha, ela fazia controle muito bem da sua alimentação, sabia, pingou de nutricionista em nutricionista, e na verdade os nutricionistas, segundo ela, tinham menos conhecimento do que ela sobre a própria doença, e ela, pelo próprio faro do que deveria comer, o que não deveria, vendo o que melhorava, o que piorava, ela controlava muito bem a doença dela, retocolite ulcerativa, que é uma espécie de destruição das microvilosidades intestinais. E esse paciente tem cronicamente diarreia, desabsorções, síndromes desabsortivas e uma piora metabólica geral, né? E aí sim tem perda da massa muscular, né? Diminui a capacidade de digerir e absorver nutrientes. E o esteroide anabolizante não vai atuar nesse problema, mas ele pode ter benefício sim, certo? O esteroide anabolizante vai aumentar a síntese proteica no músculo também. Então tem benefícios sim, tá? Sem dúvida, o paciente imunossuprimido tem seus benefícios, respondendo a pergunta muito inteligente do nosso amigo aqui, tá? O nosso amigo aqui, Breno Matoso, ele perguntou, muito até oportuna a pergunta, qual a relação da TRT com o leucograma? Olha, cara, é uma boa pergunta, eu não saberia te responder, tá? Normalmente o paciente que entra em TRT, e ele é imunossuprimido, ele não vai aumentar suas células de defesa, tá? Eu nunca vi nada disso, mas a gente sabe sim que um cara com mais massa muscular tem menos chances de ser hospitalizado, ou se hospitalizado, a recuperação física dele é muito maior, né? Agora, não saberia te dizer qual a relação direta entre TRT com o leucograma. Quem não sabe, leucograma é aquilo que a gente vê no hemograma completo, tem uma parte escrito ali, leucócitos,
aí tem eosinófilos segmentados, linfócitos, ou seja, é a linhagem de celularidade do sangue relacionada com a imunidade, tá? Então, diretamente não sei te dizer, meu amigo, tá? Vamos responder mais. Nosso amigo MS Hugo Oficial. Como faço para diminuir a ansiedade fortíssima que eu tenho? Porra, meu camarada, aí você me complica. Como que você faz para diminuir essa ansiedade fortíssima? Aí eu não sei, cara. Tem que ver o que está deflagrando isso aí. Sei lá, cara. Dá uma trepada, não sei. Nossa amiga aqui, Lume Lima. Como fazer microdosagem na TRT para mulher em pré-menopausa com falta de libido? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Para mim é um vídeo muito rico em informações. Eu achei que as pessoas iriam assistir, teve poucas visualizações, está lá no YouTube. Chama-se Microdosing, testosterona, microdosagem de testosterona na mulher. E nesse vídeo no YouTube eu até falo de dosagens, tá? Não façam nada por conta própria, procurem um profissional, tenham a sua saúde acompanhada de forma correta, tranquila, tá? Mas nesse vídeo eu falo sobre as microdosagens de testosterona na mulher. A gente não fala a palavra o uso TRT para mulher, mas a gente pode falar no uso de testosterona para restaurar a saúde de uma mulher menopausada ou de uma mulher pré-menopausada, né? Vamos lá. Léo Mota Trainer perguntou: Deca Only ou testosterona? Olha, cara, eu fiz uso já das duas, todas as duas são muito boas. Eu acredito que em questão de libido, a Deca ainda é mais potente que a testosterona. Em questão de ereção, a Deca ainda é mais potente que a testosterona, tá? Não que a testosterona não seja satisfatória, é totalmente satisfatória, mas eu acredito que a Deca ainda é um pouco mais potente nesse aspecto, tá? Agora, a Deca, ela diminui o DHT, e isso tem seus prejuízos, tá? E a Deca, você tem menor conversão também a estradiol, tá? Mas o grande problema, a grande questão, e isso pode ser tanto para bom quanto para ruim, é a diminuição do DHT, tá? Vamos lá. Felipe M. Carvalho, como você define a dose de Deca para mulheres, idosos? É por peso corporal, por exames? Olha, existe uma espécie de feeling que a gente tem, né? Eu olho para o paciente, eu sempre prefiro começar com dosagens mais baixas e ver como ele evolui. E vocês podem não acreditar, mas há pacientes rápidos metabolizadores e pacientes lentos metabolizadores. Você faz uma dosagem no paciente, ele volta e a dosagem que você esperava que batesse num nível, bate em outro, tanto para baixo quanto para cima. Então, o que vai guiar, o que vai nortear, não é... A gente tem uma dose mínima, média, tá? Mas o que vai nortear isso daí é ele retornar, é o exame laboratorial e é como ele se apresenta clinicamente. Está melhor, está pior, está convertendo muito em um parâmetro, está convertendo muito em outro, está tendo níveis sustentados, não está tendo. Então, é meio que na prática. Nosso amigo Gilson Paulo: um pouco de açúcar branco no cafezinho é suficiente para gerar pico de insulina e inibir a testosterona? Meu amigo, não sejamos radicais, né, cara? O pico de insulina vai inibir a testosterona? Não pensa assim, não. Esquece isso. Açúcar é um alimento, uma substância ruim para a sua saúde de um modo geral, tá? Fala, Sérgio. Mas, cara, não pensa dessa forma. Você fazer um pico de insulina não vai baixar a sua testosterona de tal forma que você fique hipogonádico ou que você tenha sintomas de baixa testosterona, tá? Eu não entraria nesse pensamento, tá? O nosso amigo Elberno, alguma coisa assim. Muito boa pergunta também, muito frequente no consultório. Consumo moderado de álcool, qual a sua opinião?
Olha, eu detesto álcool, tá? Não gosto de bebida alcoólica, mas se a sua pergunta foi o uso de álcool na TRT, que eu faço, na TRT subcutânea, não tem problema nenhum, tá? Não vai afetar seu fígado, não vai piorar sua função testicular, não vai inibir a sua testosterona, não vai sobrecarregar o seu fígado. Álcool, a gente sabe que é uma substância que tem seus riscos de saúde, principalmente em excesso, mas ela, concomitante ao uso de testosterona subcutânea, não tem problema nenhum, tá? Álcool diminui seu desempenho físico, diminui seu desempenho atlético, sem dúvida, desidrata sua musculatura, piora sua sensibilidade insulínica também, mas não tem problema nenhum você fazer o uso de álcool concomitante ao esteroide anabolizante esterificado, seja testosterona, seja nandrolona, não tem sobrecarga nem toxicidade hepática. Tá? Agora, seus resultados estéticos vão ficar mais comprometidos? Sem dúvida nenhuma. Você é a favor, Romulo? Eu detesto álcool. Já até tentei forçar um pouquinho beber vinho para aumentar meu HDL, mas eu não gosto mesmo de bebida alcoólica. Eduardo Leis, Romulo, Durateston também pode ser usado via subcutânea? Pode sim, meu amigo, tá? Mas lembrando, ésteres de menor tamanho, como o propionato, isocaproato, são ésteres mais inflamatórios. Geralmente a aplicação de Durateston ela é mais dolorida e mais incômoda. Você vai morrer por causa disso? Não, mas a tendência maior é aquilo ali, aquela aplicação te incomodar mais do que o próprio deposteron, tá? Doutor, algum suplemento para ajudar a melhorar o lindo que realmente funcione? Aí eu não sei nem o que é lindo. Mas eu uso bastante suplementos, tá? Não acho que o suplemento é milagroso, mas eu uso creatina, eu uso whey protein, eu uso BCAA, tá? Eu uso e indico, tá? Beta-alanina, uso e indico também coenzima Q10, vitamina K2, tá? Magnésio, formas de magnésio quelado, ômega 3 também, tá? Sem dúvida, eu acho que suplementos têm seus benefícios, sem sombra de dúvida, tá? Essa pergunta aqui é muito boa, o colega U Magalhães. Qual a quantidade máxima em ml a ser aplicada subcutânea? Essa pergunta é um pouco complexa, por quê? Porque depende, primeiro, do tamanho do éster, é propionato, é decanoato, tá? Ésteres mais curtos, é melhor aplicar menor volume, porque eles são mais inflamatórios. Ésteres mais longos, você pode aplicar um volume um pouco maior. Agora, por exemplo, Deca de farmácia, Deca é 50 mg por ml, muito mais tranquila do que uma Deca, por exemplo, 200 mg por ml. Então, mais concentrada, mais apurrinhação também. Né? Existe uma regra sobre isso? Não, eu já fiz 2,5 ml glúteo, tá, em paciente, faço 2,5 ml glúteo de nandrolona, sem problema nenhum, tá? Mas isso não é uma regra, então sempre comece com menos, converse com o seu médico, comece com menos e vá aumentando até ver aquilo ali, tá? Lembrando que os pontos mais preconizados, na minha opinião, tá, são os pontos glúteo e pontos de flancos, tá? A região periumbilical realmente é uma região mais desconfortável, que tolera menor volume. Aquele paciente gordão geralmente tolera maior volume porque ele tem uma piscina adiposa ali muito grande, então ele tolera melhor do que um paciente com pouco percentual de gordura. Tá? Eu hoje em dia não aplico mais no tecido periumbilical, só quando eu estou com um percentual de gordura maior. Tá certo? Tá acabando aqui a live, caraca, passa voando. E olha aqui quantas perguntas ainda. Meus amigos, só posso agradecer vocês. É um bate-papo muito agradável para mim. Obrigado aí pelo feedback de todos, pelo carinho de todos. E na medida do possível vou estar fazendo mais, postando mais. Curtam, compartilhem com seus amigos que têm curiosidade sobre o assunto. Conhecimento é poder. Beleza, meus amigos? Bom sábado.